Nesse vídeo nós vamos falar o porquê dos seus lançamentos não darem certo. E esse papo vai contemplar dois principais aspectos: aspectos técnicos e aspectos de gestão. E eu tenho certeza que você aí do outro lado, como especialista, está errando em um ou alguns desses pontos. Então, sem enrolação, vamos para os aspectos técnicos. É bem possível que você esteja negligenciando os aspectos básicos da venda, principalmente do método de venda de um lançamento, que é a demanda reprimida. O que é um lançamento? A gente abre e fecha carrinho dentro de um intervalo X de tempo, ou seja, a gente reprime, a audiência com uma oferta escassa, uma audiência que já possui uma demanda, onde a gente fortalece essa demanda por meio dos CPLs e depois encerra. Obviamente, esse ciclo se repete de 2 meses, 3 meses, a depender de cada operação, mas para que a gente consiga reprimir a demanda, precisa existir demanda. E esse é o erro número 1, não construir audiência. Como se constrói audiência qualificada? Através da distribuição de conteúdo orgânico e pago. Acontece muito de vocês partirem para um lançamento que já começa fracassado. Foi capturado poucas pessoas, dessas poucas, menos ainda foram. E é claro que as vendas serão ruins. O erro foi lá na ponta. Mas tentou rodar tráfego pago, custo por lead, um absurdo, pouca gente entrando. Por quê? Faltou base de audiência. Se você perder logo no começo, não vai sair lá no final. O lançamento é um grande funil de perder gente. Vai entrando, e vai afunilando. Se entra pouca gente aqui, vai sair menos ainda do outro lado, às vezes não vai sair ninguém. Então você precisa entender, para reprimir a demanda, eu preciso criar demanda. E cria-se demanda atraindo gente o tempo todo para relacionar com a marca em questão. Você está sendo eficiente nesse ponto? Esse geralmente é o erro número 1. Junto a isso, temos um tráfego pago ineficiente. Pode ser que esse tráfego pago está sendo ineficiente e não está conseguindo trazer essas pessoas justamente porque esse trabalho de base não foi bem feito. Percebe como uma coisa leva a outra? Quando começa errado, vai tudo saindo da linha. Mas é claro que também existem os erros que são isolados, isolados do tráfego pago, como por exemplo estar anunciando para um público errado, um público desqualificado, principalmente quando nós falamos de público frio. Pode ser que essa verba não está sendo bem gerenciada, essas campanhas não estão sendo bem cuidadas, bem otimizadas. E aí cabe a você também estar sempre atento ao trabalho do gestor. O gestor não é o dono da marca, ele não é responsável por fazer tudo. Quem está tomando conta desse gestor? Quem está trabalhando as ideias com ele? Isso tem a ver com os outros erros, principalmente de gestão, que nós trabalharemos daqui a pouco. A ineficiência do tráfego pago também pode estar relacionada à ineficiência da comunicação, principalmente por causa do copy. Será que esse copy está dando match com o público impactado? Não adianta. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Se você plantar banana, vai nascer banana. Não adianta tentar chamar a atenção de um público com algo que não faça o menor sentido para ele. Então a gente pode ter erro de público, claro, como eu disse, mas também pode ser um erro de comunicação para esse público. A gente vive uma disputa intensa de atenção. Se você não for capaz de reter a atenção das pessoas falando algo que as emociona, algo que faça muito sentido para elas, elas não vão clicar. Não vão chegar na sua página, não vão converter e daí por diante a história você já sabe. Outro erro que é dolorido falar, mas pode estar acontecendo, pode ser que você seja um especialista ruim. E esse é o momento que você sai do vídeo, me xinga aqui embaixo. Calma, eu vou te explicar. Não é que você é ruim tecnicamente, pode ser que você seja excelente na sua especialidade, como especialista, mas você seja um ruim comunicador, você seja um ruim vendedor. E isso é treinável. Isso não tem a ver com ter uma comunicação quente, fria, ser desinibido, ser mais sério, não é isso. Tem a ver com ter um mínimo de noção daquele copy que você está proferindo naquele pitch de venda, entender com profundidade o seu produto, entender o que você está falando naquele momento, como isso casa com esse momento do processo de lançamento, do processo de venda. Você não pode só entrar e deixar a vida me levar, você precisa entender o que está acontecendo, se inserir naquilo, afinal você é o rosto. Será que você como especialista está se dedicando a entender onde o seu se conecta com o todo? Às vezes se você é um especialista que está tomando conta de tudo, será que cuidar do palco e do bastidor não está te prejudicando? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Outro ponto técnico que pode estar te prejudicando é um produto de má qualidade. Não adianta marketing bom para produto ruim.
não vende. Pode até vender na primeira turma ali para os primeiros que são enganados, entre aspas. Mas não vai ter depoimento, sem depoimento vai ficar difícil vender para outros. Será que você está vendendo realmente um produto bom? Bom do ponto de vista do cliente? Você está vendendo o que o cliente quer e não o que você quer? O que eu mais vejo por aí, um monte de especialista, empreendedor apaixonado pelas próprias ideias, criando um monte de produto que não é que assim serventia, mas é o que eles gostariam de receber no momento de consciência e na maturidade que eles têm sobre o assunto, e não necessariamente o que o público precisa e o que o público quer. A gente vende o que o público quer, não o que nós queremos. Pode parecer, muito distante, mas é o que eu mais vejo. Um monte de gente vendendo, um monte de especialista vendendo aquilo que faz sentido para aquele nível de consciência dele, e não para o nível de consciência de quem está começando, de quem precisa ser educado justamente por ele. Tome muito cuidado com isso. A gente vende o que o cliente quer, não o que a gente quer. Afinal, nós estamos aqui para servi-los. E claro, não vamos descartar a possibilidade do seu nicho ser horrível. Pode ser que você está num nicho muito ruim, ou que você não conseguiu ainda entender um produto que casa com aquele nicho. E aí você vai ter que testar, aprimorar, escutar a audiência, escutar o público. Eu acabei de falar, a gente faz para o outro, então escute. É super comum ver especialistas trocando de nicho. Não quer dizer que seja o seu caso, principalmente se já tiver outras pessoas atuando nesse nicho, mas às vezes algo que parece um oceano azul, na verdade é algo que simplesmente não tem mercado. É raro, mas acontece. Agora, do ponto de vista de gestão especialista, onde você pode estar escorregando? Primeiro ponto, retomando lá atrás, querer fazer tudo. São pouquíssimos especialistas que conseguem dominar o palco e o bastidor. E muitos que têm essa habilidade louvável, muitas vezes já teve um profissional de bastidor que trabalhou com eles antes. E aí ele foi aprimorando as suas habilidades e por isso hoje consegue dar conta e financiar os dois aspectos. Mas é muito difícil achar um profissional que vai fazer bem feito as duas áreas, principalmente no começo, quando tudo é escasso. Você tem que desenvolver tudo. Você ainda não pode contratar, porque uma coisa é tocar o palco e o bastidor, você podendo delegar. Delegar é diferente de largar, daqui a pouco a gente vai falar isso. Mas você podendo delegar para outras pessoas, ainda assim é difícil, mas é um pouco mais fácil. Mas quando você não tem braço, não tem recurso ainda para contratar um prestador de serviço e se recusa a fazer uma parceria, pode ser que você está patinando, você tem 100% de nada. Então é muito importante ter esse discernimento. Será que você está dando conta dos dois? Ou está sendo um especialista meia boca porque está tentando abraçar o seu bastidor? De qual maneira você acha que iria mais longe? Fica aí o questionamento. Outro erríssimo de gestão é, como eu disse, delargar e não delegar. São coisas totalmente diferentes. Por mais que você já tenha dinheiro para contratar, ou se você fez uma parceria com negociação a nível de coprodução, não vou entrar em mérito da maneira que você está remunerando quem está do outro lado, mas pagar um salário, pagar uma prestação de serviço ou pagar com percentual um profissional não tira de você a responsabilidade de ainda ser o rosto e ser o dono dessa marca. Você precisa saber o mínimo, até para entender aquilo que está chegando. O que eu mais vejo acontecer com o especialista. Contratei um gestor de tráfego. Não entende nada. O gestor pode entregar uma quantidade de coisa aleatória que não vai saber nem cobrar. Você precisa entender o mínimo, se interessar pelo mínimo, não para fazer, mas para saber cobrar. Um bom líder, um bom gestor, ele sabe o processo de ponta a ponta, por isso ele não se deixa enganar, por isso ele sabe exigir o melhor da equipe e por isso ele é um especialista melhor. Não é que você vai ter que fazer tudo, mas você precisa entender minimamente como as coisas funcionam. Vou compartilhar algo com você do outro lado. Quando eu comecei, eu sempre cuidei do meu bastidor como especialista. Eu também tenho um canal no YouTube, aqui no final desse canal aqui da minha empresa, vocês acham ele. E desde quando eu também comecei a atuar nos bastidores dos especialistas, foi sozinha. Depois de um tempo, conheci o meu atual marido, que na época era namorado, e ele começou a trabalhar comigo, abraçou a gestão de tráfego, mas ainda era um trabalho absurdo só para nós dois. Mas todo esse processo de ter que fazer tudo que eu não sabia, mas eu não sei que landing page, eu também não sabia, gente. Fazer mal feito aquilo que eu não sabia, aquilo que não era minha expertise,
Me faz saber exatamente esse processo de ponta a ponta. Me faz saber quanto tempo leva. Me faz saber qual o valor justo, qual o preço justo que eu pago por isso, por um terceirizado ou por alguém da minha equipe. Me faz entender e também ser resiliente com o prestador de serviço que está do outro lado. Porque eu sei os problemas que podem acontecer, eu sei o nível de dificuldade, por aí vai. Você precisa saber o mínimo, não para fazer se você não quiser ou não precisar, mas para delegar. Delegar é diferente de delargar. Queira e trabalhe para ser um bom líder. Quais desses erros você acha que está cometendo? Vou deixar aqui embaixo o link na descrição do nosso site, da nossa empresa, Sara Educacional. Nós oferecemos soluções diversas para diferentes momentos que você, especialista, está aí do outro lado, desde planejamento estratégico, consultoria para entender as falhas, os erros da sua operação, nas diferentes camadas, tráfego, automação, copy, estratégia. A gente também trabalha com lançamentos, desenhamos estrategicamente, até mesmo coproduzimos em algumas situações, alguns poucos especialistas. É claro que aí a gente tem uma triagem mais selecionada, mas temos serviços que com certeza vão te ajudar aí do outro lado. Você que está patinando e não sai do lugar. Conte com a gente para passar o olho no furo e mudar esse cenário. Vai ficar aqui embaixo na descrição. Espero que tenha somado. Não deixe de comentar também qual erro você está cometendo ou se está cometendo todos eles. Eu quero saber. Até a próxima!